Segundo o livro de Números, capítulo 28, 21 a 26, todos os dízimos de Israel deveriam ser dados aos levitas, como herança, visto que eles não tinham parte na distribuição das terras. Assim, os dízimos consistiam então a parte principal do sustento dos levitas. Por outro lado, até mesmo eles eram obrigados a dar o dízimo que recebiam dos israelitas aos sacerdotes. Deuteronômio 14, 22 a 29 nos apresenta o mandamento acerca do dízimo anual. Diferente do dízimo convencional, este tipo de dízimo deveria ser comido diante do Senhor, de acordo com Deuteronômio 14, 23, na cidade em que ele elegeu para estabelecer o seu templo. Mas se o dizimista morasse numa cidade muito distante, que impossibilitasse o transporte de todos os seus dízimos, ele poderia convertê-los em dinheiro e gastá-lo na cidade com comidas e bebidas. De acordo com o verso 26, o que quer que a tua alma deseje. A cada 3 anos, estes dízimos não deveriam ser levados a Jerusalém, mas sim estocados em casa, de acordo com o texto, dentro de teus portões. E dele o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva daquele local, deveriam comer e se fartar. Conclui-se então que, sendo o 7º ano o chamado ano sabático, quando dizimar era proibido, os dízimos do 1º, do 2º, do 4º e do 5º ano de um ciclo de 7 anos deveriam ser levados ao templo e ali consumidos pelo proprietário da terra e sua família, enquanto que os dízimos do 3º e do 6º ano deveriam ser estocados em casa, sendo doados para os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. O 3º ano era chamado o ano dos dízimos, e após a distribuição dele entre os levitas e os outros, os proprietários de terras deveriam anunciar solenemente perante o Senhor que ele tinha observado todas as leis concernentes aos dízimos, concluindo tal declaração com uma oração pedindo a bênção de Deus, de acordo com Deuteronômio 26, 12 a 15. Assim sendo, percebemos que os dízimos, em conformidade com a Bíblia, não envolviam valores em dinheiro, apenas mantimentos, alimentos e, em especial, grãos das colheitas e a 10ª dos animais de cada criador. De acordo com os rabinos e mestres, os dados dos livros de Números e Deuteronômio sobre os dízimos se completam. Há, de acordo com a interpretação judaica, 3 tipos de dízimos. Número 1. Aquele dízimo que era dado aos levitas, como enunciado em Números 18, 21, e que recebe o nome de Maaser Rishon, o primeiro dízimo. 2. O dízimo que deveria ser levado a Jerusalém e ali consumido pelo dizimista e a sua família, o qual recebe o nome de Maaser Sheni, ou segundo dízimo, sendo que esse era retirado a partir do que sobrou do primeiro. E o dízimo 3, que era o Maaser Ani, o dízimo que era dado ao pobre. A lei judaica infere de Deuteronômio 14, 22, que cada dízimo deveria ser retirado separadamente da produção total de cada ano, fosse de cereais, de gado ou de qualquer outro item sujeito à lei do dízimo, de acordo com Sifrei Devarim 105 e Terumá 1:5. A lei judaica também fixou um dia particular para o início da contagem do ano do dízimo,
O primeiro dia de Elul, de acordo com Rabi Meir, ou o primeiro de Tishri, de acordo com Rabi Elazar e Rabi Shimon, é o ano novo para o dízimo do gado. O primeiro de Tishri para o produto da terra. O primeiro de Shvat, de acordo com a escola de Shammai, ou o 15º de Shvat, de acordo com a escola de Hillel, era o ano novo para o fruto das árvores. A retirada dos dízimos para o consumo dos pobres e a recitação da confissão devia ocorrer na véspera de Pessach, do 4º e do 7º ano de cada ciclo de 7 anos. Embora somente a retirada dos dízimos do pobre seja mencionada, a lei judaica infere que os outros 2 dízimos deveriam ser retirados ao mesmo tempo, de acordo com Sifrei Devarim 109. Baseados no que diz a Torá sobre o tema, os rabinos fixaram as seguintes regras pelas quais pode-se distinguir produtos que devem ser dizimados. 1. O item deve ser comestível. 2. O item deve ser propriedade de um indivíduo. E o terceiro, ou produto do solo. Os frutos da terra ou da árvore devem estar maduros o suficiente para que sejam comidos. Quando alguém come fruto verde não dizimado, não se torna transgressor da lei, de acordo com Maaserot 1:1. Como percebemos pelas Escrituras, a prática do dízimo deve ser aplicada apenas à terra de Israel, sendo que jamais deveria ou poderia ser aplicado fora dela. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O texto de Malaquias 3:8 é amplamente usado para que se justifique, muitas vezes, a cobrança de dízimos por certas instituições religiosas sob a falsa premissa de que quem não os dá ou quem não paga os dízimos estaria roubando a Deus. Os erros em relação a este postulado já foram cobertos neste estudo. Os dízimos não envolviam dinheiro, e sim alimentos, fossem eles cereais ou animais. 2. Os dízimos deviam ser pagos aos sacerdotes levitas e, consequentemente, apenas no âmbito da fé judaica. 3. Os dízimos, por estarem relacionados aos serviços do Templo de Jerusalém, só eram pagos na terra de Israel e quando existia ainda o santuário israelita. Hoje não é o caso. 4. Logo, os dízimos só eram pagos pelos judeus que viviam em Israel. Desta forma, o texto de Malaquias 3:8 não poderia ser usado fora do seu cenário, fora do seu contexto e do seu propósito original, no cenário atual, onde não existe sacerdócio levítico, onde não existe templo e onde nem todo mundo é agricultor ou pecuarista, e claro, onde nem todos são judeus e nem todos habitam o Estado de Israel. Trata-se de péssima exegese, com uma fundamentação rasa, apenas para dar embasamento supostamente bíblico a propósitos não muito nobres. Não que seja necessariamente errado que se contribua com uma instituição religiosa da qual você prefira fazer parte, mas chamar isso de dízimo e usar a Bíblia para embasar suposta obrigatoriedade é desonesto intelectualmente falando. E para que isso possa ainda ficar mais claro, o próprio Jesus é retratado no Novo Testamento, em Mateus 23:23, mencionando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, alimentos, como dissemos aqui.
Em momento algum, mesmo no Novo Testamento, se fala em dizimar dinheiro ou afins.